Bom, eu não imaginei ir tão longe quanto o Cláudio foi, mas achei a pergunta muito importante, né? Porque a Fanny lembrou que existe uma disjunção, né? E ela não existe só quando o amor ou a relação se complica, né? Quando se descobre que o outro não é mais o mesmo, né? Essa disjunção nós a conhecemos muito bem, embora ninguém goste de lembrar dela, né? Ou seja, amar alguém, né, e tesão são coisas disjuntas, né? As mulheres preferem que elas sejam sempre juntas, mas nem sempre as mulheres juntam o amor e o tesão. Às vezes, as mulheres também transam só pelo tesão, mas elas se queixam de que são os homens que fazem isso, né? Então, o enlace do amor com o tesão, né, ele não é algo natural, né? Não faz parte de como as coisas vão acontecer. Nem é necessário que seja assim, né? Mas o que eu escuto na pergunta e o que ela tenta refletir é exatamente isso, de que há uma disjunção e que nem sempre um acompanha o outro, ainda mais dentro de um casamento ou de uma relação, qualquer forma de laço conjugal. Enfim, então, quando esse enlace acaba, vem um dilema, né? Ou seja, o que fazer com isso? Qual é o tratamento possível para esse paradoxo? É a sua pergunta. A resposta é, não sei. E essa é uma resposta desde uma posição de analista, porque o que cada um vai fazer com isso, o destino que cada um vai poder dar a isso, é exatamente o que o Cláudio falou. Os destinos para tratar essa disjunção são muitos, né? Agora, tem mais uma coisa que eu gostaria de comentar. Existe uma frase do Lacan que diz que não há relação sexual. Não sei se vocês já ouviram falar isso. E, bom, essa frase mesmo revela essa disjunção, que relação é relação e que sexual é sexual. E que se a gente está no âmbito sexual, não estamos no âmbito da relação. Queria fazer essa ressalva que, eventualmente, o fim do tesão não é o fim do tesão por esse outro. Claro que a gente acaba atribuindo a culpa ao parceiro ou à parceira, né? Mas isso pode ser, né, uma questão desse sujeito com a sua erótica e não da erótica do casal. Enfim. Bom, acho que era isso, só apontar essas questões. Mas é assim, aquela afirmação sua de que o amor é um equívoco, a palavra equívoco, etimologicamente, se eu estou me lembrando bem, vocar é chamar, equi é chamar ao igual. Então, o amor é um chamado ao igual. Né? Bom, se isso está correto do ponto de vista etimológico. Por outro lado, se é assim, o amor é um chamado ao igual, eu só posso amar ao igual, o que resta é um exercício de tolerância à diferença, porque eu não posso amar a diferença. Acho que queria que você comentasse um pouco. Bom, você já comentou. Você já deu a resposta. É como uma pergunta retórica. Na pergunta já está a resposta. O grande desafio de lidar com a diferença e, mesmo assim, amar. Mesmo assim, construir alguma coisa com essa diferença. Desde psicologia das massas, já vai ser do eu, o conceito de identificação, assim, ou seja, esse é sempre o grande desafio. A tendência a viver numa lógica binária. O outro, o eu. Amo o outro se o outro me devolve a maior quantidade possível do meu eu. Ou seja, portanto, eu me amo no outro. Amar o outro exatamente como isso, como separado, como diferente, esse é o grande desafio. Eu acho que esse é o ponto fundamental. O conflito que se instaura a partir das diferenças. O outro que
é uma espécie de espelho que vem nos refletir, não nossa própria imagem, e sim exatamente a diferença. Como lidamos com isso? Acho que, por isso eu falei psicologia das massas, onde exatamente a questão que Freud trabalha muito bem sobre a identificação ao líder, exatamente para se sentir pertencendo, a sensação de pertencimento, para se proteger enquanto a massa e poder desclassificar esse outro. Eu acho que os grupos funcionam basicamente a partir desse princípio. Unidos, porque há um traço que nos une, mas não com o desafio de lidar com os outros, e sim colocando o outro a partir de algo que deve ser combatido. Toda a diferença deve ser combatida. Esse é um dos grandes lemas do mundo hipercapitalista. Devemos ser todos horizontalizados. A Sandra falou disso. Sobre o sexo, sobre as escolhas, todos no mesmo patamar e transformados em consumidores, até da própria pessoa, deles mesmos. Né? Então, acho que essa é uma questão para pensar em amor. Por isso eu falo que seria esse equívoco. Dois imaginários que, apesar de serem dois imaginários, têm muita coisa para devolver para esse outro. E poder amar esse outro exatamente como separado. Acho que a questão é sempre pensar como, e não só como, mas até onde é possível. Já que no próximo a gente pode conjugar duas coisas bastante distintas, o estranho e o familiar. Né? Então, o igual, o familiar, e o estranho, o radicalmente diferente. É sempre uma questão, até onde vai ser possível, né, que essa diferença não se torne estranha, né, a ponto, né, de levar a um rompimento. Mas eu queria apenas fazer uma ressalva, que eu acho importante no que você disse. Você fala sobre tolerar a diferença, e eu não gosto dessa palavra tolerar. Né? Porque eu acho que ela carrega um peso, né? Como se a gente fosse aguentar a diferença e não viver na diferença, que eu acho que é bem diferente. Então, primeiro, parabéns para a Beza, está sendo uma apresentação muito assim, clara sobre o amor nos tempos atuais, né? E eu gostei muito da pergunta da Fanny também, acho que ela abriu bem a discussão. Fiquei curiosa, Sandra, gostei muito dessa apresentação do Cláudio. E assim, fiquei curiosa, queria colocar a pergunta do lado da geração atual. Né? Então, tem uma geração que vem com essa queixa, o tesão acabou. Eu vejo os jovens com a queixa oposta. Eu sinto tesão por um monte, eu transo com 15 na balada, quer dizer, transo não. Eu fico com vários numa balada, mas eu não encontro um parceiro para uma relação mais, para um namoro sério que seja, que dirá um casamento. Falando assim mais de moçada, né, da nova geração. Então, te pergunto, né, como é que ficou a cara da sua filha quando viu aqueles velhinhos? E quais serão as condições de amor para essa nova geração que se queixa, que abriu muitas possibilidades de... Isso é uma queixa clínica, eu ouço na clínica. É muito fácil ir na balada e ficar com 5, 6. É muito fácil o Facebook, mas é difícil encontrar um namorado, namorada. Né? E aí acho que... Não, assim, só para... parece que as gerações vêm com queixas geracionais. E a gente escuta assim, né? Tédio de solidão, né? A questão conjugal, acabou o tesão, como é que faz? Essa química que não se explica, quando acaba, quando não acaba. Mas os jovens vêm de um outro jeito. Então aí eles postergam, né? Parece aquela pessoa que até os 30, 35, continua na casa da mãe. Ou até saiu, mas não encontra um parceiro com quem
estabelecer uma relação amorosa. O que será? Como é que a gente pode, como analistas, né, como a psicanálise, pode pensar o futuro do amor nessa nova geração, já com tudo tão descartável, como ajudá-los, como torcer para o cupido, seja aos 35, aos 40, ajudá-los, enfim, acho que é uma questão interessante, não sei se... Bom, de fato, né, eu também escuto esse tipo de queixa na minha clínica, né, de um extremo tédio, né, dos adolescentes, de uma solidão e de um vazio. E, por outro lado, esses encontros tão numerosos, né, em quantidade mesmo, né, deles com vários outros na balada. E é possível ver aí uma separação entre um gozo que se consome nele mesmo, beijar por beijar, transar por transar, né? Que me parece que é essa forma prevalente, e por outro lado, uma queixa do não encontro com o parceiro, o que já nos faz pensar que essas coisas não se regulam do mesmo modo. Então, o encontro com o outro, o encontro amoroso, o encontro do parceiro, está regulado, né, de um modo bem diferente do encontro sexual. Então, do que depende, e que era isso que eu estava tentando dizer na minha fala, o encontro amoroso? Depende de que ele não seja meramente imaginário, ou seja, meramente uma questão de quantidade, né? E muito de quantidade e muito menos de imagem. Então, o que eu tenho feito, né, já que eu não fui uma adolescente desse tipo de discurso, né, eu procuro aprender com os meus pacientes. Um deles tem me ensinado por que é tão difícil sair do videogame. Por que ele passa 24 horas jogando videogame, passando por cima do sono, da fome, da sede e dos apelos dos amigos, né, para saírem ao shopping? Então ele me diz, é o seguinte, isso está aí para que eu possa me defender. Como assim? Eu me defendo de quando alguém me pergunta, né? Ou quando alguém me acusa de ser um boboca, um babaca. E eu digo, não senhor, pode ver que eu sou o número 3 naquele jogo, eu estou no terceiro lugar naquele jogo. Aí ele me diz assim, tipo assim, é necessário nessa hora você provar que você é o top, né? O mais alto na classificação para se defender de que alguém diga que algo lhe falta. Então, claro que não adianta eu dizer para ele, né, tudo isso que eu disse aqui hoje, não é assim que uma análise caminha, né? Mas o que eu faço com ele? E que me parece uma direção, mas eu também não estou tão certa disso, né? Até eu vinha pensando sobre essa questão enquanto escrevia aqui a minha fala. Então, a direção que eu vou com ele é tentar não dizer que isso é banal e que ele não deveria fazer assim, isso não tem o menor efeito. É como dizer alguém que não fume maconha, né? Ou que não beba o próximo copo de bebida. Isso, né, é uma direção consciente e não tem o menor efeito. Se assim fosse, bastava escrever um manual, né, de como parar de beber. Então, o que eu vou fazendo com ele é interrogando, né, para que ele me conte como isso funciona, né, para que ele se dê conta, né, do que ele perde, né, do que ele ganha, porque ele diz, bom, mas que coisa, nas férias eu tive vários convites para passear tão legais e eu acabei abrindo mão. E eu pergunto, e é isso mesmo que você gostaria de ter feito? Né? E ele me diz, não, mas eu não conseguia parar de jogar. Então eu faço um apelo ao sujeito que escolhe, né? Ao sujeito que faz encontros,
Então, já passou quase um mês do fim das férias e ele tem me contado que ele tem se encontrado mais com os amigos, né? E devagarinho, devagarinho ele vai me contando que nesses encontros, é óbvio, tem meninas. E que no fim é nisso que ele está mais interessado, né? Em poder conquistar as meninas. Então, acho que a direção é justamente essa, poder passar de um imaginário, né, a um simbólico, porque o imaginário puro, né, ele traz um gozo que se consome em si mesmo, né? Ele se esvazia na própria consecução do ato, enquanto o simbólico faz laço com o passado, com o futuro, faz parceria, faz parceiro. Não, na verdade, meus filhos acompanham muito das minhas reflexões, que inclusive estavam lá no mestrado, onde eu me perguntava a respeito do brincar e a subjetivação no mundo contemporâneo, né? Qual é a posição dos objetos hoje em dia. Então, quando ela me traz esse recorte, ela já está dizendo e dando uma direção, né? De que ela já sabe, né, que a parceria está no fato de que você possa suportar uma certa quebra. Sim, só um segundo, só uma palhinha, porque não tem muito o que acrescentar. Acho que está perfeita a questão, até ilustrada, não? Eu acho que há um significante que está se repetindo muito na clínica e fora da clínica, que, eu sinto preguiça. Parece que a preguiça, o significante, o campo semântico de preguiça seria: eu não quero interrogar meu próprio desejo. Para mim está perfeito com que o outro me sobredetermine como eu devo escolher. A preguiça seria, bom, está um pouco no livro sobre a questão da vivência e a experiência de Benjamin, mas a preguiça seria não querer parar. Quase um paradoxo. Não querer parar. Não querer parar para pensar, para simbolizar o que a Sandra aponta sobre esse percurso de um passado, um pretérito, um presente e uma projeção para o futuro. Que é, não tenho por que interrogar meu desejo. Claro, você pode dizer, mas isso aí não é a pergunta de todo neurótico. Claro, todo aquele que, entre aspas, dá certo, é neurótico. E o neurótico só fazemos nos defendermos do nosso próprio desejo. O grande paradoxo. Mas esta pareceria que o significante de preguiça seria uma defesa radical ao ponto de dizer: eu não me autorizo a pensar. Que seria o que a Sandra aponta para ele. Era isso que você queria? Você queria jogar fora as suas férias para ficar se sustentando imaginariamente de dizer que você é o terceiro no ranking internacional? Oh, mas o mundo educa, entre aspas, assim. Podemos perguntar, como uma espécie de metáfora, quantas pessoas assistiram muitas manifestações esportivas dos Jogos Olímpicos? Quantas das pessoas que assistiram falaram: olha, não ganhou por nenhuma, nem ouro, nem prata, nem bronze, nem latão, nem papelão, nem madeira, nada, mas que lindo que foi. Isso seria a questão da sublimação. E a sublimação fracassa, porque você tem que trazer ouro, porra. Se não é ouro, não vale, não me interessa. Então você faça a apresentação que for, se drogue, dope, o que você quiser, mas traga o ouro. Nós nos sustentamos a partir de quantas medalhas, quantas de ouro, mas quantas de prata, e quantas de bronze, e em que lugar, em que no ranking internacional estamos. Bom, quase a metáfora desse analisante. Se mostrar para esse grande outro, dizer: olha, eu sou terceiro no mundo. Será se terceiro eu ganho uma medalha de bronze ou de ouro? E não dizer: olha, quanto posso me autorizar a sentir a partir do prazer que não seja esse preço que eu pago, que a minha renúncia, sinto preguiça para pensar. Preguiça. De novo, tentar me relacionar. De novo, ir perguntando o que outro. Claro, as estatísticas, como metáfora na balada, são para isso, para não se interrogar absolutamente nada, e menos ainda interrogar o outro. Depois vai embora para casa e você pode interrogar o sujeito com: pegou algum telefone? Tem algum contato? Marcou para outro dia? Não.
Isso é evidência, é estatística. Uma maneira terrivelmente trágica de não se autorizar a interrogar o próprio desejo para poder descobrir se passear com os amigos nas férias seria muito mais interessante que se sustentar imaginariamente no terceiro lugar do mundo. Desse jogo, claro. Essa coisa de ter essa referência dos jovens, né, dessa geração adolescente, que já entrou nesse universo da quantidade, não de pensar a experiência e a qualidade. E aí eu vou falar do ponto de vista da minha geração, que é começo de 83, que pegou metade e metade agora. Então, quer dizer, a gente viu a internet aparecer aí e ainda tinha algumas referências das relações românticas, começou a presenciar, falo até por mim, as relações de casamento, os divórcios, começou a ficar muito mais comum. A minha mãe é solteira, então, assim, já presenciei essa constituição familiar diferente. E aí, assim, o que eu acho e vejo, do meu ponto de vista, é desse duplo. É de você também, eu com quase 30, vivenciar essa coisa por vezes ser discutida essa coisa da quantidade, então dá trabalho, ser relacionado ao trabalho, tem a coisa da quantidade pela quantidade, e das pessoas querendo a experiência, que parece que assim, é todo mundo vivendo a quantidade pela quantidade, mas em busca da experiência. E aí eu queria até trazer para discutir, eu não sei se viram, não sei se é uma pergunta, mas continuar a reflexão dessa questão da quantidade e da qualidade do ponto de vista do momento atual de pessoas de 30 e poucos anos. Não é só o tédio e o vazio e a preguiça, não está só assim, presente nesse universo adolescente. Está muito presente nessas pessoas que tiveram essa transição. Teve uma campanha da Nokia, que acho que um monte de gente soube, do Perdi Meu Amor na Balada. E a Nokia, ela se utilizou de um personagem falso, que era para parecer um cara mesmo que tinha perdido o amor na balada, falou que ele tinha se apaixonado por uma mulher. Ele criou uma página no Facebook, ele fez 2 vídeos, e muita gente, sempre, essa coisa da internet, ela acaba gerando os comentários extremistas e calorosos. E muita gente se comoveu, né? Quer dizer, muita gente falou assim, nossa, isso ainda existe, tem alguém que se apaixona à primeira vista. Então, ainda que a gente pense o amor pelo que é nos dito, hoje, em 2012, as pessoas ainda falam, nossa, tem gente que está em busca disso, né? Não quer só a quantidade pela quantidade. E a grande falha da Nokia, quando souberam que a Nokia tinha se usado disso e todo mundo estava querendo saber de onde vinha esse cara, e a Nokia apareceu no final dessa campanha, foi um fracasso, porque era para vender um celular. Tudo bem, a gente está falando da marca, mas de forma negativa. Gerou buzz da marca, mas é de forma negativa. E era para vender um celular que ele tinha um zoom super ótimo de máquina fotográfica, e aí a campanha acaba assim, super mal. O cara tinha tirado uma foto do telefone que a menina passou pro... E aí eu acho que assim, é curioso porque eles foram lá e o que mais ofendeu os consumidores, as pessoas que viram essa campanha, é tratar com superficialidade o amor. Eles se aproveitaram dessa temática de perder o amor na balada e mexeram nesse imaginário do amor, e aí foram lá e revelaram que isso tudo não passava de uma campanha publicitária. Que isso acontece nos comerciais, mas é declarado. A gente tá no intervalo de uma novela e outra e sabe que aquilo é um comercial. E eu não sei, acho que não é bem uma pergunta, é uma reflexão que, assim, ainda que a coisa tenha tomado essa proporção de não ter tempo para pensar a experiência e exacerbar a quantidade, seria então essencial essa coisa do amor né, enquanto experiência humana é essencial o amor, ele acaba permanecendo independente das gerações, do momento histórico, do que vem para substituir essa falta, enfim. Então, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma coisa que eu precisei aprender no mestrado.
né? Que um professor me disse assim: para de ser pesquisadora de gabinete, né? Vai lá na periferia, né? E eu não moro longe dela mesmo, para você ver que as crianças ainda soltam pipa, né? Ainda brincam na rua, né? Então, enquanto você estava falando, eu me lembrei exatamente disso, né? Porque as pessoas ainda se casam, né? Eu conheci meu amor na balada, né? Então eu posso dizer que tenho experiência, né? Eu posso dizer, bom, mas a minha posição na balada era outra. Nem ele eu beijei na balada. Mas enfim. E eu também estava me lembrando, porque eu não tenho só uma filha, eu também tenho um filho, né? É um terrorista. E esse filho está sempre tentando me dizer, e é uma coisa sobre a qual ainda não tive muito tempo de me debruçar, né? Ele está sempre tentando me dizer o seguinte: mãe, né, você está sempre fazendo esse discurso de avesso a isso e tudo mais. Mas eu vou te mandar um vídeo, né, e eu quero que você veja como existe um ganho, né, que a gente pode reconhecer em algumas dessas novas formas de laço. Então ele me manda um vídeo sobre pessoas no trabalho, como é que as pessoas hoje se relacionam com o próprio trabalho. E é muito interessante, aí eu tenho que parar para pensar de novo quando eu vejo esse vídeo. Por quê? Justamente porque existe um ganho, né? Existe um ganho nas mulheres poderem ter acesso ao próprio gozo, né? Na convocação, uma certa igualdade, né? Não existe só o apagamento da diferença, né? Quando eu reivindico um lugar, né, no trabalho, próximo ao dos homens, enfim. Então, eu acho que a gente tem aqui um espaço muito interessante de reflexão, mas ainda resta muito a dizer, né? Porque esse vídeo realmente me demonstra que as pessoas têm com o trabalho hoje uma relação de muita liberdade, né? Apesar de não ser uma relação hierárquica, né? Como é que estava no vídeo, Rafael, você lembra? O nome que se dá? Enfim, que as pessoas vão acedendo dentro de uma empresa porque elas têm competência, né? Não é pela competência, enfim. Ele me mostra um outro lado, que tem um ganho de criatividade em você ter uma relação menos presa, né? Mais descartável com as coisas, né? Que a criatividade também depende de que você possa descartar ideias e assumir novas ideias. Então eu fico, nesse sentido, bastante dividida, né, entre fazer o avesso desse discurso que eu acho necessário, indicar que ele faz um mal-estar, né, mas também lembrar que as pessoas ainda se casam, ainda são parceiras, se apaixonam, né, e, por outro lado, há um mal-estar em não estar com o outro por responder a esse imaginário do discurso, mas ele ainda não apagou o sujeito. Eu, pelo que eu ouvi de vocês e pelas perguntas, eu tenho a sensação de que a forma com que a gente concebe o amor e a forma com que a gente busca o amor está muito ligada com as expectativas que a gente coloca para a gente mesmo com relação ao amor. E que dentro do discurso contemporâneo, principalmente do capitalismo, da pós-modernidade, esse amor também é um objeto de consumo. E como todo objeto, você vai atrás daquele objeto de consumo, consome o objeto, não encontra, como você mesmo disse, e parte em busca de um novo objeto. Então, eu acho que essa questão a minha pergunta, se é que seria uma pergunta, é assim: será que essas crises da busca do amor e talvez esse não encontrar o amor, talvez não esteja também ligado à forma com que a gente concebe o amor, talvez a forma de olhar o amor? O que é o amor? Talvez seja... Eu acho que você retoma aí a seguinte discussão, né? Porque é necessário para o amor que você possa enlaçar o que o Lacan chama de 3 registros: real, simbólico e imaginário, né? Sem o enlaçamento, a experiência sempre pode ficar um pouco mais complicada. Então, o que você aponta é que existe uma prevalência no discurso atual, não é?
de que a gente trate os objetos ou exclusivamente de forma real ou exclusivamente de forma imaginária, né? Ou seja, o que está mais achatado é o simbólico do objeto. Então, eu também tive uma lembrança, enquanto você fazia essa pergunta, porque uma das discussões que eu propus no mestrado é pensar que os brinquedos estão englobados, né, como objetos de consumo. E a Renata Meirelles, que é uma pesquisadora da Faculdade de Educação, ela percorreu o Brasil para ver, não sei se vocês viram essas pesquisas ou os vídeos que ela faz, mostrando as brincadeiras, né, e as suas regionalidades. A mesma brincadeira com diferentes modificações a partir da região onde ela acontece. E muitas brincadeiras bastante simbólicas. Mas, porque ela está tentando justamente, né, que a gente possa não só reconhecer as diferenças culturais e regionais, mas que a gente possa ver que as brincadeiras, né, de antigamente ainda acontecem e elas são bem extensas. Só que numa das filmagens, né, que o garotinho produz o próprio brinquedo a partir de uma madeira da região ali da floresta, à noite eles estavam dentro de casa e o brinquedo ficou ali fora na lama, e ela diz para ele: olha, o seu brinquedo está lá na lama, você não vai sair correndo para salvá-lo? E ele diz: para com isso, amanhã eu faço outro, né? E o que a gente pode ver nesse pequeno recorte é que justamente a preocupação dela é que ele não ficasse sem, e o que ele diz é que construir é que é o legal da brincadeira, não é o objeto em si mesmo. Ela, enquanto pesquisadora, foi surpreendida pela resposta dele, e ela se dá conta. Porque, de fato, se o objeto é só ele mesmo, é necessário ir lá fora e recuperá-lo, e não é possível perdê-lo, como acontece na melancolia e na toxicomania. Mas se o objeto engendra algo do sujeito, de algo que ele constrói ali, que ele, né, faz ali uma série dele com a cultura e com o que virá depois, ele pode facilmente fazer outro brinquedo. O amor é um objeto? Não, o amor não é um objeto, o amor é um afeto. Agora, a posição do objeto pode sim afetar o afeto, né? A modo como esse afeto se desenvolve. O objeto, de modo geral, ele pode estar posicionado ou mais simbolicamente, os objetos, né? Eles podem ter essa variedade de posição. Surgiu aqui uma situação bastante interessante. Primeiro, assim, quando a Michele falou assim, o futuro do amor, né? E isso me chamou a atenção. O futuro do amor, né? Dado que o futuro não existe, e, no entanto, o amor, né? Uma face do amor, já que a gente está falando de Eros, né? Uma face de Eros, né? Aponta para aquilo que não existe, né? Que é transformado na ilusão. E, no entanto, a Bárbara colocou assim: bom, mas o amor, como é que é nos tempos atuais? Sempre esteve aí, estará lá na frente. Ora, o amor, ele é um afeto e ele nasce, né, fundamentalmente, né, a partir da ligação da mãe em relação ao filho. Se o amor desaparece, entre aspas, é porque há um estado de infertilidade. E a gente sabe que a infertilidade é uma questão do contemporâneo, né, dado todas as técnicas de inseminação artificial, inseminação assistida, né, no sentido de que elas surgem não só porque há um desenvolvimento da ciência, né, mas elas surgem porque a infertilidade, né, basicamente, né, que passa a ocorrer numa dada população, né, feminina, né,
porque a mulher, para desenvolver a sua feminilidade, não necessariamente precisa procriar. Ela vai para o trabalho, ela constrói a feminilidade em outras instâncias. Nesse sentido, se pensou o estágio da infertilidade. Ora, então, a população já não se procria como antes, portanto, como é que fica o amor? E nós sabemos também que as crianças órfãs, aquelas que, por destino da história de cada um, seja pelas guerras, né, ou mães que abandonam crianças, as crianças que não vivenciam, que não têm a condição, né, de vivenciar efetivamente o que é essa ligação, elas padecem e por vezes falecem. É o que um autor antigo, René Spitz, da década de 70, né, disse que é o tal do hospitalismo. Então, o amor, ele sempre existiu e sempre existirá. Enquanto houver humano, enquanto houver o desejo da procriação, o amor estará aí. Agora, o modo, né, seja pelo viés do ódio, como o Cláudio colocou,